Iniciando mais um podcast Se Liga na Vida, hoje eu estou com uma convidada muito especial que vai estar mostrando para vocês como que uma jornada de fé pode vir dos caminhos mais difíceis que vocês imaginam. Não é só aquela pessoa que está lá em um berço cristão que vai conseguir edificar várias vidas. É na verdade quando você permite o agir do Espírito Santo é que a transformação acontece. E às vezes é da onde que você menos espera, das pessoas que você também menos espera. E a Jaqueline está aqui hoje para provar que Deus é capaz de mudar realidades que você duvida. É ou não é? Verdade. Bom dia, Vinícius. Deus abençoe a vida de cada um. E eu acredito que Deus, nessa manhã, Ele está fazendo coisas grandes no nosso meio. Jaqueline, olha, para quem não sabe aí de casa, eu tive acesso aqui à história da Jaqueline um pouco antes. E que história bonita, né? Deus veio a agir na vida dela de maneiras que a gente chega até mesmo a falar, será que se fosse na minha carne, no meu corpo, eu conseguiria agir dessa forma? E Jaqueline, me conte mais, como que iniciou sua trajetória com Cristo? Da onde que veio essa vocação ao propósito e ao chamado? Na verdade, eu cresci num lar meio dividido e algumas, eram católicos, outras gostavam de outras religiões, Umbanda. E eu não tive aquela linha assim de raciocínio o que eu vou querer, o que eu vou escolher. Mas cresci. E há 1 ano de idade eu perdi o meu pai e fui criada pelos meus avós. A minha mãe engravidou muito cedo, a minha mãe me engravidou de 12 para 13 anos de mim. E ali, ao meu nascimento, eu nasci e fui criada pelos meus avós. E passado o tempo, passou-se, eu conheci a Cristo pelo um convite. E um amigo me convidou para estar indo na igreja evangélica. Eu nunca tinha conhecido outra religião. Então, eu fui. Cheguei nessa igreja, aquele tanto de jovens, e eu nova, e eu falei, nossa, aqui está o lugar certo, ideal. Tanta gente, tanto menino, menina, e foi por uma aposta de um amigo, hoje grande amigo, pastor Robson. E ele disse assim, você vai aceitar Jesus, Jaque, agora? Eu falei, agora? E a minha intenção era, eu vou aceitar Jesus, namorar alguém aqui e ir embora. E vou embora. E aceitei Jesus na sexta-feira. Aceitei Jesus e achei que estava tudo bem. E ele, não. Eu disse, mas você não aceitou? Ele disse assim, Jaque. E acabou que na semana seguinte ele aceita Jesus. E ali a nossa trajetória foi indo. A gente com um pé no mundo, outro dentro da igreja. Aí o Senhor começou a trabalhar de uma maneira diferente. O Senhor sempre falando comigo que Ele tinha algo na minha vida, Ele tinha um chamado. E eu, naquele momento, sem acreditar, naquele momento ali, até mesmo duvidando, porque eu não conhecia, não tinha profundidade de entender as coisas de Deus. Nova na fé. E eu comecei a brincar com as coisas de Deus. De segunda a sexta até meio-dia eu era crente. Mas de sexta a 1h da tarde eu já não era. E no domingo à noite eu voltava a ser crente de novo. É o crente Raimundo, né? Crente Raimundo. E só que nessas idas e vindas o Senhor permite eu engravidar. O Senhor permite eu engravidar e passei pelo vale. Eu passei por um deserto e é aquilo que a Bíblia diz, o deserto ele não mata crente. Ele edifica. Ele edifica o crente. E foi aonde o meu caráter foi forjado. Foi aonde o meu caráter ele foi construído em Cristo. E eu falo que hoje, para ter hoje a estrutura que eu tenho, a força que eu tenho no Senhor, foi preciso lá atrás eu passar pelo algo que me doesse. E me doeu muito. Eu engravidei nova, dos 16 para 17, mais ou menos. E ali eu fui expulsa de casa. Eu morei na casa de outras pessoas. A minha mãe e o meu padrasto foi muito difícil de aceitar a minha gravidez. Eu sou a única filha moça, e meus 2 irmãos. E assim, foi muito difícil, porque a minha convenção, Vinícius, ela foi feita de uma aposta. A minha própria mãe duvidou. Como que ela duvidou? Ela duvidou por quê? Minha mãe, no início, ela bebia muito. E ela não acreditava que eu podia
ir para a igreja. E foi um tempo muito difícil. Quando eu assumi, falei, eu vou estar, eu quero estar com Cristo. Eu apanhei muito. Ela não deixava eu ir à igreja direito. Ela me prendia, chegava vigília, ela não deixava eu ir. E com muita dificuldade ia. Às vezes passava por cima dela, mas ia. E nessa ida, vindo da igreja, ela no portão da minha casa, bebendo com um amigo, ela faz uma aposta com ele. Ela fala assim... Mas sua mãe já era evangélica ou não? Não, minha mãe não. Minha mãe não era evangélica. A minha mãe, ela ia no centro de macumba, ela é outra religião. É porque, como você me falou assim, que eram várias religiões, eu tava imaginando aqui, como é que era essa construção, né? E aí uma tia conhece uma denominação, ela conhece uma igreja cristã, e por uma obra de bruxaria que foi feita, que ela foi feita para minha tia e pegou na minha prima. E aí, por essa obra de bruxaria, a gente conheceu uma igreja evangélica. E é onde Deus trabalhou, Deus curou a minha prima, e aquilo foi me chamando a atenção. Passou-se anos, eu aceito Jesus. E aí a minha mãe disse assim, eu dou 7 dias para ela sair da igreja. Eu com uma Bíblia pequena na mão, ela dizendo assim, com um copo de cerveja na mão. Quando ela me viu com aquela Bíblia, ela disse assim, eu não dou 7 dias para ela sair fora da igreja. E o nosso amigo dizendo assim, Marta, eu dou 1 mês. Marta, eu te dou 1 mês. E os dois começaram a rir. E ali algumas outras pessoas que estavam falando, gente, está brincando demais, vocês estão brincando demais. E ela, isso é fogo de palha. Isso é fogo de palha. Não vai dar em nada. Jaqueline, não vai dar certo. Essa daí não, né? E tudo, a minha história era para ser improvável. Não vai ter jeito, não vai conseguir. E sempre o não na frente. Ela não vai dar em nada, ela não vai ter família. E foi aquele processo. E aí, nesse processo de aceitar Jesus, como eu disse anterior, viver de um jeito na presença do Senhor, mas querendo viver de outro jeito fora da presença do Senhor. Uma vida dupla, né? Isso, querendo servir a 2 senhores, na verdade. E a gente sabe que sempre vai desagradar né? Um senhor a gente vai desagradar. E aí eu engravidei, passei por esse vale, e foi aonde o Senhor foi forjando o meu caráter. Foi aonde foi preciso me apertar como, sabe, azeitona para dar o melhor azeite. Eu fui indo. E ali eu falei, Senhor, me prepara. E aí eu entendi no meio do meu sofrimento que o Senhor tinha algo comigo. Aí eu vim entender o meu propósito. Aí eu vim entender que o processo na minha vida não seria fácil. E não foi, Vinícius, não foi. E eu comecei a fazer, a entender, a cumprir aquela disciplina. E tive o meu filho. Tive o meu filho sozinha, mãe solo. E tive o apoio de algumas pessoas dentro do ministério que eu era. E eu comecei a lidar e a querer entender o processo de libertação. E foi esse processo de libertação que eu quis entender e foi onde eu me identifiquei mais. De estar procurando, saber e vindo das coisas que a minha família já tinha vivenciado. Foi aonde eu quis me especializar, procurar a entender o mundo da libertação. E aí eu fui indo. E aí eu comecei a orar ao Senhor. E falei, Deus, o que eu vou fazer? E a minha tia morava na Vila da Paz. E ali eu comecei a ver algumas coisas. E eu falei, é aqui que eu quero começar. É aqui que eu quero fazer. E Deus passa um tempo e me leva lá para dentro. Eu orando ao Senhor, eu disse, Deus, o que o Senhor quer comigo aqui? O que o Senhor quer comigo? Deus, como eu vou fazer? Deus, como eu vou entrar para evangelizar esse povo? E aí, eu voltando do serviço, eu conheço um jovem. Eu conheço um jovem, ele estava ali numa situação bem complicada e eu entrei no meio para defender. Eu entrei para defender e ali ele se tornou um grande filho. Ele se tornou um grande filho. Aquele filho espiritual, né? Isso.
aquele filho na fé, aquele filho espiritual, e foi aonde ele foi abrindo portas para mim. Eu fui conhecendo outras pessoas ali dentro, eu fui conhecendo, fui lidando com algumas coisas, e ali o Senhor foi tomando o direcionamento, e hoje nós estamos ali para a glória do Senhor, com o ministério, assim, tá bem no início, bem no início mesmo, e eu comecei com esse jovem uma célula na minha casa. No ministério onde eu congregava, o pastor me deu a liderança de jovens e eu disse, Deus, eu vou investir nesse menino. E você acreditava que a Jaqueline seria aquela líder de jovens? Já tinha aquilo nato ou não? Deus falou, opa, vou ter que te transformar. Não, eu não tinha, eu não imaginava. O Senhor transformou. O Senhor, ele verdadeiramente trabalhou, porque eu sempre gostei de mexer com jovens, eu sempre gostei de fazer coisas, de lidar com coisas, mas eu não imaginei que iria tomar essa proporção da forma que tomou. E quando o pastor viu em mim a confiança de cuidar desses jovens, e foi onde despertou esse desejo maior de fazer missão, de cuidar de pessoas. E ali eu comecei a pegar alguns jovens e colocar dentro da minha casa. Comecei a colocar dentro da minha casa e eu falei, agora vai. Eu já cheguei dias de trancar uns jovens dentro do meu quarto, para ele não usar droga, para ele não ficar na rua. Já cheguei a colocar jovens dentro da igreja, para não ter nenhum vínculo naquele momento com a droga. Até porque essa luta entre o mundo e o espiritual também é muito difícil, né, Jaqueline? Principalmente nesse período da adolescência, né? É muito difícil. Eu já lidei com um adolescente que literalmente eu bati nele com a Bíblia. Literalmente. Chega a ser engraçado. É engraçado. Contando, a pessoa vai assim, mas isso é mentira. Um jovem, na época ele estava com 12 anos de idade, um menino. E eu indo para a igreja, cerca de 10 minutos para chegar na igreja que eu era, ele estava na rua. E na rua ele xingava, ele batia na parede, ele queria matar, ele queria usar droga. E eu disse para ele, menino, você não vai. E as pessoas olhavam e falavam, já que ele tá nervoso, já que ele quer usar. Eu falei, então peraí. E quando eu vi naquela situação, acho que foi mais forte do que eu, Vinícius. Foi bem mais forte. Eu comecei a conversar com ele, ele nada, e de repente ele tirou uma faquinha pequenininha do bolso, ele dizia assim, eu vou matar, mata nada. E ele não me escutou. E aí foi por impulso, eu comecei a falar e ele não me escutou, e quando eu vi, a minha Bíblia já tinha voado, já tinha rasgado, e eu comecei a bater nele, e ele segurando a minha mão e começava a minha Bíblia, sua Bíblia está rasgando, falei, depois você vai me dar outra Bíblia. E ali ele não teve aquele ato no momento de usar droga, nada daquilo. Foi um momento, eu falo assim, tem um lado físico também, mas tem um lado também meio espiritual, né? Parece que a pessoa estava carregada de algo ali, né? Porque você sabe que não é a pessoa. Isso é algo, literalmente, algo maligno. E quem convive com essas pessoas sabe que não é por estar ali, não é porque quer. Muitas das vezes é algo maligno mesmo. Que quando a pessoa volta ao normal, chora, pede socorro, pede aquele amparo que muitas das vezes a rua não tem. Não existe esse amparo. E ali eu comecei a ver essa necessidade, eu comecei a abrir a porta da minha casa. E tudo que eu fazia e faço, eu nunca precisei de contar para outras pessoas. Eu sempre fiz por trás das cortinas, vamos se dizer assim. E eu comecei a amparar pessoas na minha casa. Até porque uma dúvida que eu fico assim, né? Num ambiente que a gente fala ainda de que existe muita violência, existe a intervenção do tráfico de drogas, existe um mundo ali que é complexo. Como que se apresenta a Deus a um mundo desse? Né? É uma luta assim que eu realmente queria saber, porque eu não entendo, de verdade. Eu não consigo ver um caminho tão viável quanto o que você está apresentando. Isso para mim é uma ação assim, realmente diferente. É o respeito. O respeito é a base de tudo. E menos julgamento. Porque quando você fala a questão de tráfico, sempre tem aquele preconceito.
É o estigma, né, que já vai carregado. Isso, sabe? Então, assim, tudo é a base do respeito. Eu nunca, para mim, lidar com certas situações, eu nunca pensei primeiro em o julgar, mas eu sempre pensei em acolher. E uma das coisas mais interessantes, que foi algo assim, transformador, uma chave de virada, eu nunca tratei eles como pelo nome. Eu nunca chamei pelo nome. Mas eu sempre chamo, ô meu amor, vem cá, menino. Se você me perguntar o nome, eu vou saber te falar de alguns meninos que eu lido, que eu mexo, que eu conheço. Mas se você passar comigo na rua, você sempre vai ver. O diferencial é, vem aqui, menino, me dá um abraço. Sempre eu acalento com um abraço. É a visão do coletivo também no individual, né? Tratando a ferida que tá ali em aberto, Sim. Mas de uma maneira que você reconheça aquele dali como um indivíduo que também necessita de ajuda, como você também já foi ajudado. Sim, porque um dia eu também gritei socorro. Um dia também eu precisei de alguém para estender as mãos para mim acreditar que eu ia ter um futuro. Eu precisei de alguém segurar a minha mão e dizer, Jaqueline, olha, você tem um futuro. O futuro não é só você estar aqui na beira dessa rua, estar na beira de um bar. Você pode mais, você pode ser melhor. E eu acreditei. Embora tive muitas exceções, mas eu acreditei. E eu faço de tudo para segurar a mão de uma pessoa. E quando eu seguro, eu vou te ser bem sincera, eu não solto. É difícil de eu soltar. É bem difícil de eu soltar. Por quê? Porque eu acho que quando você trata, se que você trata com carinho, você trata diferente, é algo assim surpreendedor e um retorno que ninguém vê. É um retorno que as pessoas perguntam assim, não, mas por quê? O que está acontecendo? Né? E a minha casa, eu falo que ela é escape. E nesse cuidar de jovens, os próprios meninos assim da comunidade, as pessoas da igreja, colocou a minha célula há 20 anos atrás, que eu comecei dentro da minha casa, como SOS Casa da Jaque. Nossa. SOS Casa da Jaque. Então, não era só simplesmente uma palavra. Era um lugar de refúgio, né? Sim, era um prato de comida, é um prato de comida, é um banho, é um lugar para você dormir, é um lugar que você vai receber oração. E quem está do lado de fora não sabe o que acontece do lado de dentro. Acha que assim, o que está acontecendo lá dentro? Por que estão entrando, por que estão saindo? E a gente já teve na sala da minha casa, na área, 40 pessoas. Nenhuma célula. Eu dizendo, onde eu vou colocar isso tudo? E aí, por um tempo, a gente ficou. E aí, por outro, a gente parou. A gente não deu continuidade. E eu dizendo, Deus, e agora? Só que o mais interessante, Vinícius, nessa história, assim, eu falo que é tão edificante do meu testemunho. Um dia, minha mãe, como eu disse, ela fez uma aposta. Bebendo, um sábado à noite, eu voltando de uma vigília. E ela fez essa aposta. Só que passou algum tempo, alguns anos, ela aceita Jesus. E aí quem ganha ela para Jesus? Eu. É até ironia também, né? Sim. Do plano de Deus. Você tem certeza que você está apostando nisso? E as primeiras pessoas que eu ganhei para Jesus, que aceitaram Jesus através assim da palavra que ouviu, e foi com muita luta, foi com muito choro, com muita oração, foi a minha família. Eu não ganhei ninguém da rua. Eu não ganhei. Seu primeiro ministério Meu primeiro ministério foi a família. Ali aceitou a minha tia primeiro. E depois a minha prima. E eu disse, Deus, eu posso. Aí aquele negócio ardeu no meu coração, sabe? E eu falei, agora eu consigo. Permitir ser usada pelo Espírito Santo. E aí eu vim entender isso. Porque eu não entendia. E aí a minha maior dificuldade foi a minha mãe. Eu falei, Deus, se o Senhor permitir eu ganhar a minha mãe, eu vou conseguir ganhar outra pessoa. Porque pensa numa mulher crítica. Como é que você combate, por exemplo, uma pessoa que já está fixa, convicta do que ela acredita, né? Sim. E aí, um belo dia, o demônio se manifesta nela.
dentro da minha casa. E aí, quem teve que ir lá ter essa batalha, eu falei, meu Deus, eu nunca expulsei um demônio. Eu nem sabia. Via minha pastora, que eu tenho um grande respeito por ela, expulsar. Mas dentro da minha casa. Aí ali, expulsamos, tudo bem. E achamos que estava tudo bem. E aí, final de semana seguinte, ela continua bebendo. Ela continua fazendo as práticas dela. O meu padrasto, que também não aceitava. Ele era muito duro. Ele era muito duro de coração. Pensa um homem com um coração duro, que não acreditava que podia mudar. Que não aceitava. Vindo do interior. E ele, por um período da vida dele, ele viveu no Iraque. E pensa assim, um homem rígido. Um homem assim, que é tudo ou é nada. É sim, sim, não, não. E ali, eu falei, Deus, comecei a orar. Mesmo apanhando com um pedaço de pau. Apanhava com mangueira de areia. E eu falava, Deus, eu não vou largar o Senhor. Jesus, eu vou ficar firme. E ali eu comecei. Aí eu ganhei meus irmãos para Jesus. Ganhei meu tio, meus primos. O padrasto, você chegou a conseguir vencer essa luta meu também? Meu padrasto, ele veio primeiro que a minha mãe. Ó, sério? Sério. Foi algo lindo. Foi algo lindo, porque assim, eu falo que é até emocionante. Foi um marco. Por quê, Vinícius? Meu pai morreu com 1 ano de idade. Então a figura paterna eu tinha dele. Mas nós dois não tínhamos aquele vínculo de filha, sabe? E pai. Eu entendia que ele era pai dos meus irmãos. E hoje nós temos um vínculo assim muito grande. E ali a gente conversando e ele vendo que eu tinha mudado de verdade. Ele viu a minha conversão. Ele começou a aceitar. Só que aí, nesse meio tempo, eu começo a dirigir uma igreja em cima da casa da minha mãe. E até nesse período ele não tinha aceitado Jesus nem a minha mãe. E aí, ele é o primeiro. A gente em oração, e ele vendo. O Senhor, ele tem um encontro com o Senhor. E quando ele tem um encontro com o Senhor, e aí ele aceita Jesus. Ele aceita Jesus e foi algo muito lindo, porque a gente se perdoou. A gente se curou de feridas. E o perdão é uma prática difícil, né? Principalmente muito, familiar nesse caso. Muito difícil, porque para mim foi um pedido assim, foi aquele perdão de literalmente você perdoar, como diz a Bíblia, você perdoar e esquecer. É você perdoar e não, sabe, não tocar mais no assunto, não lembrar e criar alianças novas. E foi assim, comigo, com a minha mãe, com o meu padrasto. Eu esqueci tudo aquilo que me fizeram. E hoje são os meus maiores apoiadores. Hoje são os meus maiores apoiadores, assim, no meu ministério, as pessoas que mais acreditam e que me apoiam a minha família. Ganhei a minha mãe para Jesus, ganhei o meu padrasto, e hoje, para a glória do Senhor, ele é presbítero da casa do Senhor. Minha mãe está lá acompanhando ele. E assim, para mim, foi algo que eu disse, Deus, o Senhor, como se eu tivesse zerado, né, a vida. Mas aí o Senhor disse assim, ó, tem algo mais lá na frente ainda. Você alcançou só sua família, agora tem outra, né? E eu comecei, o meu primeiro ministério foi a família. E aí eu comecei, porque eu vim de uma libertação que ninguém acreditava. Ninguém acreditava que a minha mãe um dia poderia aceitar Jesus, que o meu padrasto poderia aceitar Jesus, que a casa dela poderia mudar. E eu fui só uma pecinha onde Deus usou para mudar essa chave. E quando eu comecei a trabalhar na comunidade, eu comecei a visitar cadeias, sem precisar. E como é que foi essa descoberta, a primeira vez chegando lá querendo evangelizar? A primeira vez eu fiquei assim... Eu comecei a ficar com receio, que eu falei, será, Deus, que eu vou conseguir? E foi através desse jovem que tudo aconteceu. Foi através desses jovens que aí eu falei, não, tem possibilidade, Senhor. E aí eu comecei a orar para um, eu comecei a orar para outro, eu comecei a fazer visita numa casa, eu ia fazendo
até as pessoas me conhecerem quem era a Jaqueline, quem era a missionária Jaqueline, quem era que poderia confiar, famílias que poderia deixar eu entrar na casa, dentro da casa. Porque uma coisa é você lidar com o jovem, outra coisa é você lidar com a família. Porque aí você vai entender a estrutura do jovem. Você vai entender na família, no ciclo dele familiar. Ele só é uma derivação de um ambiente complicado também. Sim, sim. E ali eu comecei a entrar primeiro na família desse jovem. E quando eu entrei na família desse jovem, eu disse, Deus, me instrui, me leva. E ali cresceu. Eu fui conhecendo outros jovens, eu conheci outras famílias e eles foram ganhando. Uns aceitaram Jesus, estão firmes na presença de Deus. Outros aceitou Jesus, mas não permaneceu. Outros morreram. E a pior dor é quando você vê um jovem que você gosta, que você está ali todos os dias à beira da morte, que está ali no chão estendido. E teve uma vez, eu no culto, com um jovem, ele disse assim, eu disse, menino, você não vai para a igreja hoje não? Ele disse assim, eu vou ver. E quando ele falou assim, eu vou ver, Jaque. Eu falei, mas, né, sua namorada vai com seu filho, vamos lá. Só que chegou no culto, ele não foi. Deu uns 15 minutos que o culto tinha começado, ele aparece. Quando ele aparece, ele disse para mim assim, Jaque, eu vim. Você canta um hino, e tem um hino da Elaine Martins que fala sobre páginas em branco, e ceia bem assim. Esse hino, Páginas em Branco, ele fala sobre o tráfico, ele fala sobre a mãe que chora, do filho esquecido. E eu disse para ele assim, olha, eu não sei se eu vou cantar hoje, porque eu não estou escalada no louvor. Aí ele falou, sério? Eu disse, sério. E aí, no decorrer do culto, ele sentou num lugar bem distante, e eu fiquei com meus afazeres, né? E o culto acontecendo, eu ganhei a oportunidade. Eles me deram a oportunidade para cantar no dízimo e oferta. E ali eu cantei o hino que ele pediu. E eu disse para ele assim, você pediu alguém, né? Porque eles me deram. Ele, não, Jaque, por favor, canta esse hino. E eu cantei. No que eu cantei, o Vinícius, ele ouviu e começou a chorar, e foi chorando. E aí entra o momento da palavra. Quando entra o momento da palavra, o pregador, ele prega uma mensagem tão linda de arrependimento. Ninguém naquele momento entendeu aquela mensagem, por que aquele pregador estava falando e pregando aquela mensagem. E já estava escrito que ia ser arrependimento aquele dia a palavra ou não? Não. Oh. Não foi nada combinado. A gente nem sabia o que o pregador ia pregar. Era culto de uma Santa Ceia. E ele prega. No que ele prega, Vinícius, ele no final, ele começa a dizer, o Senhor, essa mensagem tem endereço. E o Ministério de Louvor começa a louvar. E quando ele começa a louvar, ele pergunta por 3 vezes se tinha alguém ali que queria aceitar Jesus ou que queria voltar para Jesus. E aquele jovem, eu estava na galeria com uma outra moça e eu disse para ela assim, Keila, ele podia tanto aceitar Jesus hoje, né? E ela disse assim, nossa, Jaque, eu vou te falar, se ele faz isso... Só que a gente não estava vendo o lado de baixo. De repente começou aquela gritaria, aquela euforia, quando ele pergunta a 4ª vez, tem alguém que quer aceitar Jesus? Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Esse jovem se levanta e vai. Quando ele se levanta, ele vai, a igreja entra em euforia. A igreja começa a dar glória a Deus. E eu disse assim para ela, ele aceitou Jesus. Ele voltou para Jesus. Sem você ver. Sem eu ver. Sem eu ver. Eu disse, Keila, ele voltou e corri. Só que quando eu corri, que eu desci a galeria, que eu corro, ele tá lá na beira do altar. Ele de bonézinho branco, blusinha branca, calça jeans, tênis branco. Ele só abaixou a cabeça e pensa num menino que era muito fechado. Muito, mas muito fechado. Só de subir no altar já era uma luta. Ele ficou do lado de baixo do altar. Ele não subiu. E ele era branquinho, bem branquinho. Ele chorando muito.
No que ele chorando muito, eu desço. E as pessoas com um pouco de receio. No que eu desço, eu abraço ele. E ele coloca a cabeça aqui. Esse lado do meu ombro. E começa a chorar. Começa a chorar. E aquilo eu comecei a chorar junto com ele. E aí, Vinícius, ele aceita e faz o apelo. Dá 15 minutos, o culto acaba. E nós vamos embora. E aí eu vou cear e a gente serviu ceia para um irmão. E quando a gente está no início da ceia, bate no meu portão. Aquele batido desesperador. E eu falei, aconteceu alguma coisa. Esse batido diferente, e desci. Quando eu olhei, eu abri o portão, eu disse... E aquele choro desesperador. Jaque, corre. Jaque, corre, me ajuda. Porque... E o que aconteceu? Eles mataram o menino. Que tinha acabado de aceitar Jesus. Que tinha acabado. A minha blusa ainda estava molhada com a lágrima dele. 15 minutos que a gente saiu da igreja. Nesses 15 minutos, o Senhor disse para ele, eu não vou te perder. Eu não vou te perder. E aquele pregador falando com essas palavras, o Senhor manda te dizer que ele não vai te perder. E quando dá uns 15 minutos no máximo, que a gente sai da igreja, e eu disse para ele assim, ó, leva, ele tinha um bebê, falei, leva ele embora, dá ele a mãe dele, e você vai embora. E ele disse assim, eu só vou comer alguma coisa que tô indo embora. Coisa de 15 minutos. Quando eu entro dentro da minha casa, que eu começo a ministrar a ceia, eu e mais 2 irmãos da igreja, um casal, veio a notícia que ele estava todo cravado de bala. É o que eu falo. Como que Deus age, né? Como Deus permite a maneira do agir dele. Sim. Aí chega um momento que a gente fala assim, não, mas por que Deus? Né? A que maneira que o Senhor agiu de permitir ele aceitar e levar ele ao mesmo tempo, né? Sim, é algo assim que a gente se sente potente. Perdão, que de lembrar é uma história que mexe, sabe? Não, realmente. E eu falo assim, forte. E era tanto por quê? Por quê? Por quê? E o Senhor... E aí eu vim entender que quando o Senhor fala assim, eu não ia perder, mas foi uma forma tão brutal, e a gente ficou sem entender, né? E Deus ali trabalhando, passa esse tempo, e no velório eu acho que foi o que mais mexeu, o que mais me marcou. E quando eu vejo a avó dele, porque ele foi criada pela avó, e a avó dele veio ao meu encontro, ela disse pra mim assim, Jaque, deixa eu te abraçar, deixa eu te abraçar e sentir aonde meu filho chorou, porque todos ali viram, todos ali presenciou, né, o meu abraço com ele, e ele chorava muito, e eu amparei ele, ele era muito fechado, um jovem muito fechado, e eu amparei ele, e ela disse assim, deixa eu sentir aonde meu filho te abraçou, aonde meu filho deitou no seu colo, e eu peguei ela. E ela chorando muito, todas as vezes que ela me via, acho que deve ter uns 2 meses que ela faleceu, mas todas as vezes que ela me via, ela tinha que me abraçar. Todas as vezes que ela sentia a falta dele, ela mandava me chamar para me conversar comigo. Então você está entendendo assim que não é só sobre mim, não é sobre você, é sobre o reino. É sobre aquilo que Jesus nos coloca para fazer na terra. Do pó que a gente veio, o pó a gente vai retornar. Sim. Mas o que a gente vai fazer enquanto a gente estiver aqui, né? E é uma missão assim, que às vezes o Senhor nos coloca em situações que a gente toma pra gente essa dor, esse acolhimento. Porque o evangelho é isso, Cristo é isso. O que vai adiantar eu ficar julgando tanto? Embora nós somos muito julgados, nós somos muito apontados, mas o que vai adiantar se eu falar que eu sirvo a Cristo e não amar o meu próximo, não cuidar do meu próximo?
E é isso que eu sei fazer. Você está escolhendo quem que você vai evangelizar? É exatamente isso. Sabe? E não é uma escolha que você vai falar assim, eu vou escolher ele porque ele vai dar menos trabalho. Não, não é isso. O evangelho não é isso. E quando eu comecei aquele projeto dentro da minha casa, dessa célula, que eu achei que seria só uma célula, a gente vai para a casa de outra pessoa e ali começa a expandir o ministério. E hoje outras pessoas dão continuidade no projeto, outras pessoas vão atrás de outros jovens. Que já não é mais sobre a Jaqueline. Sim, não é sobre mim. Então aquilo que eu comecei, outras pessoas, como dizem Paulo, na carta de Paulo, uns rega, um planta, outro rega, outro colhe. E hoje outras pessoas estão regando, estão colhendo. E hoje nasceu um ministério da minha casa. Hoje eu tomei um posicionamento. Há mais ou menos 2 meses, nós com culto na minha laje, a gente voltou novamente. Aí a gente voltou com culto na laje. E um culto, eu disse assim, acho que se eu não me engano no 2º culto, eu peguei aquele microfone, em cima da minha laje, eu falei com aquelas pessoas que estavam assim, hoje, eu, Jaqueline, eu aceito aquilo que Deus tem para a minha vida ministerial. Eu não vou correr do meu chamado pastoral. Não vou correr mais. A partir de hoje, eu olhei para o céu. A partir de hoje, eu me posiciono no meu chamado pastoral. A partir de hoje, falei com aquelas pessoas, se vocês acreditam no meu ministério, eu não vou desistir de levar e eu vou aceitar o pastoreado. Porque embora eu sou missionária, eu sou ungida como missionária, mas o Senhor fez um chamado pastoral na minha vida lá atrás, há muitos anos, e eu corri há muitos anos, enfrentei várias coisas por desobediência ao meu chamado. Mas Deus já tinha claro. Uhum. E Deus levantando vários profetas, que o meu chamado era pastoral, que eu tinha que exercer aquilo, mas eu não tinha a maturidade para exercer aquele chamado, porque eu tinha muito temor e tenho muito temor. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande o pastoreado, porque pensa numa pessoa doida. Gosta de uma confusão. Pensa. E assim, a confusão que eu falo assim, eu gosto de debater com Satanás de frente. E eu vou, sim, eu vou atrás de almas. Eu vou e não importa o lugar. Porque eu quero ver ela liberta, ver ela transformada para a glória do Senhor. E ali, quando eu disse aquelas palavras, eu acredito que o Senhor lá em cima disse assim, amém. Então agora você vai entender o que eu vou fazer. E ali passou, Vinícius, 3 cultos. No 4º culto dá uma chuva forte aqui em Contagem. E a minha laje encheu de água. E eu disse assim, olha, eu estava com um determinado pastor, que eu convidei ele para estar nos ajudando. Eu disse para ele assim, pastor, não vamos ter o culto hoje porque a minha laje deu infiltração e eu tô com medo de colocar peso lá em cima. Vamos pro próximo, na próxima terça a gente faz o culto, tudo bem? Ele disse assim, tudo bem. E tudo mais. Pronto. Só que aí eu na minha casa com meu esposo, nós estávamos ali, nós dois conversando, bate no portão. O senhor de uma loja me procura. E eu falei assim, mas o senhor quer conversar comigo? Ele disse, sim. Eu vim só trazer a chave para você da loja e foi embora. Ele não falou assim, olha, vem cá, vamos conversar, o aluguel vai ser tanto. Não, ele simplesmente pega a chave de uma loja que estava 6 anos parada, fechada. Como é que explica, né? Fechada. E disse assim, eu tô vendo tanta gente em cima dessa laje sua aí, minha filha. Isso aí não vai dar, não. Essa laje sua já tá pequena, toma aqui. E foi embora, Vinícius. Eu olhei pro meu esposo, eu disse assim, esse homem me deu a chave dessa loja e agora? Esse que eu vou... cara é doido, como é que eu vou pagar esse trem? Pensei dessa forma, como que eu vou pagar esse aluguel? Eu não tenho dinheiro, tô sem trabalho, como que eu vou pagar? Meu esposo disse assim, vamos entrar pra dentro. Falei, como que eu vou entrar pra dentro? Aí ele, o senhor não falou? O senhor não disse? Você não pediu uma resposta, agora você vai correr? Aí eu falei, pronto, e agora? Não, vamos voltar lá, vamos entregar essa chave. Ele disse, não. E aí eu ligo pro pastor que estava com a gente. Falei, pastor, nós conseguimos a loja e tal. Ele disse assim, Jaque,
Isso é Deus providenciando e para você tomar posicionamento do seu chamado. Se você não fazer isso agora, aqui, deixa eu te dizer uma coisa, o projeto é seu, minha querida. Então faça dele. Pastor, mas não dá. Jaque. A gente teima, né? A gente vai para Deus assim, vai, vou ou não vou? É como eu preguei ontem, do machado. Quando aquele homem, ele vai para o Rio Jordão, ele vai pegar a viga para construir a sua casa, porque a casa, na tenda já estava pequena, que ele fala assim, olha, aonde a sua ferramenta caiu? Ele disse, Senhor, caiu na água, o ferro não vai flutuar. Você tem que ter uma ferramenta na mão. Só que todo trabalhador, todo pedreiro, todo mestre de obra, ele tem uma ferramenta reserva. E aquele homem não tinha ferramenta reserva. Era emprestado. E a mesma forma estava eu. A ferramenta estava nas minhas mãos. Mas o medo não me deixou avançar. O medo, eu só fiquei com o cabo do machado, fazendo aquilo que eu sei fazer. Mas eu não estava lidando com a ferramenta certa. Por quê? Porque eu estava com medo. Quando eu tinha que afiar o meu machado, quando eu tinha que afiar a parte do ferro, eu deixava para outros. Só segurava a parte da madeira do machado, do cajado. E quando o Senhor fala, olha, você vai segurar o cajado, eu queria passar o cajado para outro. Porque o peso é grande. Pois é. E aí, eu achei que ia passar o cajado para outro, ser uma ferramenta auxiliar para outro. E aí, esse outro filho fala comigo. O chamado é seu, né? É seu. E aí, o que você vai fazer? Vinícius, aí eu disse, Deus, e agora? Como que eu vou fazer? E um povo mais doido do que eu acredita no meu chamado. E quando acredita no meu chamado, começa a ser a forma do ministério. Começa a criar forma. Aí, uma pastora amiga manda as cadeiras, meu tio manda o púlpito, manda o gasofilaço, a irmã da igreja doa a tinta, a outra doa a placa, o outro doa 2 caixas de som. Aí a minha mãe me dá o som da igreja. Para quem nem acreditava. Para quem não acreditava. Aí a minha mãe me dá o dinheiro para legalizar os papéis, os documentos da igreja. O meu padrasto assume, já pode ficar lá tranquila. Eu assumo a responsabilidade de te ajudar financeiramente. Eu vou dizimar na sua igreja. Vai dar certo. Eu disse, Senhor. E meu esposo nunca deixando eu desistir. Embora eu queria ele. Eu falo que a maior pessoa que, para isso tudo acontecer, Deus usou o meu esposo para não deixar eu desistir. Porque não era vontade minha estar ali. Mas a minha vontade era de auxiliar outra pessoa. Mas o Senhor disse, não, agora é você. E hoje nós estamos construindo ali dentro, ô Vinícius. Eu falo que precisou de anos o Senhor trabalhar dentro daquela comunidade, eu com as pessoas, e as pessoas me conhecer, pegar confiança. E hoje eu falo, eu tenho respeito das pessoas ali. Não só ali, mas aonde eu passo. E eu sou uma pessoa assim, que eu tenho várias amizades em todos os lugares. E hoje eu falo, para ter o respeito que eu tenho hoje, eu precisei passar por um processo lá atrás. Precisou ser moldada. Moldada, muito moldada, não foi pouco. Não foi pouco. Então, para começar hoje uma obra, um ministério, não foi de qualquer forma. Não foi assim, eu vou pegar e abrir as portas, não. E eu falo que se eu pudesse colocar o nome do meu ministério, seria Os Improváveis. Os Improváveis. Ô Jaque, e chegando ao final desse testemunho, eu acho que depois de tudo isso que a gente ouviu, do que é o improvável sendo provável através de Cristo, qual que é a mensagem que você quer deixar para as pessoas que estão te vendo lá daí de casa, né? Qual que é a maneira que você acredita que a Jaque vai mudar pessoas, que as pessoas também têm que ser transformadas através do Espírito Santo? Porque na verdade não é a Jaque que transforma, né? O Espírito Santo, ele te usa pela sua permissão de falar assim, eis-me aqui para a tua missão. Esse eis-me aqui é fácil de pronunciar, mas é difícil de viver.
A Jaqueline, a Jaque, eu deixo para, sabe, essa reflexão que meio a cicatrizes se coloca de pé, se posiciona. O posicionamento é tudo. Porque quando você se posiciona, venha o que vier, você está direcionado a posicionar e não desistir daquilo que o Senhor fez. E não desista. Não desista. Embora os dias de hoje nos leva a tentar a desistir, mas não desista do chamado. Não desista daquilo que Cristo tem. Porque cada um tem um chamado específico. E eu falo que a Jaqueline, hoje, é uma pessoa totalmente diferenciada que vivencia todos os dias o renascimento. Todos os dias eu vivo um renascimento, eu aprendo coisas novas. E para você que está aí ouvindo, vai ver essa entrevista, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus batiza. E eu sou prova viva disso. Que Jesus muda a história. Que Jesus é o alicerce de tudo. É o alicerce de tudo. Amém, Jaqueline, de verdade. Olha, quero te agradecer hoje pela boa vontade de estar aqui, pelo desejo de trazer mais vidas para Jesus e estar edificando através, porque não é essa câmera aqui ou a outra que está aqui do meu lado, mas é sobre uma missão de pessoas que a gente tem que alcançar através da palavra de Deus, né? Amém. E eu te agradeço muito por estar aqui hoje, viu? Obrigada, Vinícius. Te agradeço pela, essa oportunidade, que eu sei que é algo de Deus, não só para a vida de quem está assistindo, mas para a minha vida, é algo novo para mim, né? E já quero fazer um convite para você, para esse certeza. Projeto. Vamos lá, para você conhecer de perto, né? A Vila da Paz. Tem crianças que precisam lá. E quero convidar você, esse projeto lindo, para estar com a gente lá. Não, pode ter certeza. Inclusive, aí, ó, galera do Projeto de Vida que está assistindo aí, ó, já fizemos algumas ações na Vila da Paz, mas tá na hora de voltar, então. Então, essa é a hora. Tem muitas crianças lá que precisam, muitas crianças, adolescentes, jovens, adultos, que são, assim, pessoas acolhedoras e que também nós estamos precisando de algo importante ali. E o Senhor nos levantou ali para trazer essa bandeira. Uma bandeira de dizermos, olha, segura na minha mão e vamos embora. Porque Ele é Cristo, com Ele a gente vai junto em qualquer lugar. E vocês, esse projeto que nós vamos segurar a mão e dizer, vamos embora junto. Amém, se Deus quiser. E o Senhor quer. Através do nome dele, né? Amém. Tudo é sobre Ele. Pessoal de casa, muito obrigado pela confiança no nosso trabalho, pela audiência de sempre. Hoje a gente tratou de temas assim, sensíveis, mas temas que ainda precisam ser acertados dentro da nossa sociedade e ainda são temas que são necessários o agir de Deus, mas de pessoas também que se posicionem na vontade dele. E você aí de casa, já fez uma boa ação hoje? O Projeto de Vida está aqui também com essa prova viva, que é necessário a intervenção do serviço social, mas não é sobre uma única instituição, né? Como a Domingo Sávio também está aí agora com o Projeto de Vida através do nosso coordenador Wellington Soares, mas que acima de tudo, o Projeto de Vida não basta. Existe você aí de casa que também precisa fazer algo. Não é eu, não é também a nossa convidada hoje aqui que vai fazer uma mudança extrema no mundo. Necessita de você também, tá bom? Projeto de Vida, 26 anos, porque cuidar de pessoas é o que amamos.